Foco Lente Business com Perla Assunção, visitando Parintins, cumprindo uma agenda primorosa na CEMED, né? E falando de coisas que interessam muito para a construção de direitos em Parintins, que é exatamente sobre a inclusão na literatura de todos os entes, de todos os humanos, que tem muitos assuntos e nem sempre são inclusos nesses assuntos. Perla, muito prazer por lhe conhecer. Seja bem-vinda em nossa Parintins. E a gente gostaria de começar que você se apresentasse. Quem é Perla? Da onde vem a Perla? Olá, gente. Eu gostaria até de começar com uma prática inclusiva e identitária, né, que eu falo. A gente se autodescreve, né, para as pessoas que não enxergam, para as que enxergam também, mas para que elas possam nos ver melhor, né, da forma que a gente se apresenta. A minha autodescrição: eu sou uma mulher preta, de 37 anos, tenho cabelos curtos, cacheados, volumosos, rosto arredondado, olhos arredondados e com as pontinhas dos olhos puxadas, né? Tenho um sorriso largo que mostra as minhas covinhas. Então essa é a autodescrição da Perla, né? Eu venho de São Paulo. Vim fazer um trabalho pela Fundação Dorina Núbio para Cegos, que é uma instituição que existe há 77 anos, e a gente promove a leitura inclusiva por meio da Rede Nacional de Leitura Inclusiva. Então, o que me traz aqui são os livros, o acesso à informação, o direito de toda pessoa à leitura. Me diga como está esse debate a nível nacional dentro de uma organização que tem um pertencimento, tem um protagonismo tão gigante na temática. Olha, em âmbito nacional, depois que a gente passou a fazer passou a estar em vários territórios e estar juntos e conhecer, né, como que funciona, a gente percebeu que o nosso propósito, a nossa proposta era super tímida em relação a todo o potencial que tinha, né? A gente começou exatamente 10 anos atrás, em 2013, nasce a Rede de Leitura Inclusiva. A gente pensava que ia ser assim: vamos chegar em 10 cidades, vamos conhecer essas cidades, conhecer os parceiros que tem ali. Se a gente conseguir fazer um trio ali, juntar pelo menos 3 organizações em cada uma dessas cidades, né, para a gente poder dialogar à distância, acho que vai ser um bom projeto, né? Já no primeiro ano, a gente fez 12 cidades, e não só 10, e os 30 parceiros que a gente achou que ia tirar dessa rede foram 156, se não me engano, né? Sensacional. Então, a gente percebeu que era uma demanda não só nossa, uma demanda nacional. Desde então, a gente nunca parou com o projeto, a gente todo ano teve rede, mesmo quando tudo parou, né? Na pandemia a gente foi fazer essa coisa à distância, e a gente percebeu que tem muitas ações acontecendo pelo território inteiro. E que todo mundo fala assim: mas eu faço um trabalho de formiguinha dentro da minha secretaria, dentro da minha sala de aula, dentro do meu espaço de leitura, dentro do meu ativismo. Aí o que a gente foi fazendo? Foi juntando todas essas formiguinhas e a gente percebeu que tem um formigueiro imenso, assim. Tem muitas ações, a gente precisa de muita coisa, né? No campo da inclusão, que se constrói ainda, falta muita coisa, mas se produz muita coisa diariamente. Então, a gente está nessa construção da inclusão de forma muito empenhada, assim. Quem se compromete para valer, né? A gente tem falado muito de formação de rede, né? A rede de debate, a rede do conhecimento, as agendas formativas, educativas, mas nós temos a internet também, né? Como é que está a temática hoje dentro da internet, na rede digital?
Isso encurtou bastante, né, as distâncias. E se a gente falar de tecnologia e leitura, para a pessoa com deficiência visual, que é o público inicial atendido pela Fundação, né, pelos serviços da Fundação, a tecnologia está para o acesso. Então, assim, quanto mais acesso às ferramentas, às tecnologias assistivas, mais acesso à leitura, mais acesso à informação se tem. Então, eu estou falando aqui desde ter formatos de livros, formatos digitais acessíveis, desde você ter leitores de tela nos computadores, desde você ter ferramentas, né, de mídias sociais que possibilitem as pessoas navegarem, né, as pessoas com deficiência navegarem por essas ferramentas e ter a opção de descrição de imagem para quem não enxerga, tudo isso dentro dessas tecnologias, né? Então, ela está para aproximar. Fala um pouco mais da descrição de imagem. Pois é, né? A gente vê algumas hashtags por aí, né? Para cego ver, para todo mundo ver, hashtag descrição de imagem, hashtag audiodescrição. O que a gente quer com isso, né? Transformar em palavras as imagens. Porque esses leitores de tela, essas tecnologias que a gente, né, falou aqui, elas leem texto e transformam em palavras. Quando eu coloco uma imagem, seja ela uma fotografia, um banner, qualquer tipo de JPG, PNG, né, e todas as suas extensões aí de imagem, o leitor ele passa por ela e reconhece só códigos, números. Então eu postei uma foto do meu final de semana super bacana e não coloquei a descrição de imagem. Sabe que as pessoas que não enxergam vão ver na minha rede social 0002, né? Agora quando eu coloco a descrição de imagem, vai estar lá, né? Perla e Edmar, o esposo, posando para uma foto, estão sorridentes e estão de frente para o mar. Olha só, me diga uma coisa, e nosso país é muito grande. Cada território está com uma realidade diferente. Os territórios mais evoluídos estruturalmente, no sentido econômico, como São Paulo, Rio, eles têm já um tratamento sobre isso. Como você percebe a região norte na matemática? Poxa, é uma pergunta difícil de fazer, né? Porque a gente tem situações tão diferentes, muito diferentes, assim, para avaliar. Primeira coisa, quando a gente pensa em Sudeste, está Sudeste e Sul, a concentração de recursos, né? Então, portanto, mais internet, mais acesso assim de onde comprar maquinário como impressora Braille, de onde ter a assistência técnica desses equipamentos, que para o restante do Brasil não tem, né? Então, isso há um ponto à frente. Quando eu falo de possibilidades inclusivas, às vezes os grandes centros eles não são lugares que abraçam. Então eu posso ir para um território que é menor, que é interior, inclusive, porque se tem essa diferença não só de região, mas de você estar no centro, de você estar em periferias ou você estar em interior, você tem um outro tipo de relação, né? E aí se entrasse no mérito de qualificar qual faz uma acessibilidade maior ou menor, eu digo que em acessibilidade atitudinal, fora dos grandes centros, isso acontece muito mais, até pela falta do recurso tecnológico, o suporte tecnológico, né? Então, nesse sentido, assim, eu estive recentemente no interior do Ceará, em Iguatu, né? Fica a cerca de 400 quilômetros de Fortaleza. E eu cheguei lá e vi eles trabalhando com inclusão de uma forma tão estruturada que eu não vi em capitais, né? Então eu falei, poxa, era assim que eu acreditava a forma que um centro de acessibilidade podia ser montado, né? Com essas vertentes acho mais efetivo, assim. E às vezes isso tem muito a ver
com o profissional que está à frente, assim, né? Existe a política, existe a estrutura, mas como ela se efetiva na ponta, depende de como quem está ali na ponta está fazendo. No foco humanidade, esse é o nosso negócio. Sustentabilidade e sustentar o pensamento crítico onde quer que o ser humano esteja ali, produzindo e construindo processos. E é bem o que você nos traz com o debate da inclusão da leitura através de todas as ferramentas de acessibilidade. Fale um pouco mais sobre isso. Derretida. Mas vamos falar sobre isso, né? O quesito humanidade, o que a gente está chamando de acessibilidade atitudinal, quem toma uma atitude é quem tem humanidade, quem reconhece o outro, quem vê, enxerga o outro e reconhece o que o outro precisa também, né? Então, acessibilidade e humanidade, elas ficam ali quase que sinônimos, né? Você promove se você consegue identificar, se você consegue se colocar, né? Então, o recurso em si, eu fico fazendo os cálculos, sabe? Assim, olha, 70% acessibilidade atitudinal, né? 20% os suportes e 10% as situações, o cenário que pode ser, né? Porque se você eu tinha uma outra parceira de trabalho, né, que fazia essa articulação comigo, ela falava, você pode ter braille de ouro no lugar. Mas se você não tem o ser humaninho ali que vai falar, gente, entra, porque aqui tem braille de ouro. Sim. Isso, né, você não vai chegar a lugar nenhum com o recurso sem a pessoa. Ou seja, a figura do mentor. Você precisa ter pessoas, assim, desde a portaria de um lugar até a gestão desse lugar, vendo as diferentes formas de poder estar naquele lugar, né? Desde da pessoa poder entrar num espaço em que, olha, poxa, talvez a acessibilidade arquitetônica não esteja tão boa, mas você tem lá a predisposição de alguém que está vendo isso e vai falar, eu te dou um apoio, eu vou te conduzir, você precisa de ajuda, né? Você precisa de um apoio para eu te conduzir aqui em nossos espaços, né? E aí eu te conduzo, a direita tem isso, a esquerda tem isso, né? Aqui eu abro o caminho e não deixo nada como obstáculo para que você possa circular com a sua bengala, para que você possa circular com a sua cadeira de roda, né? Então, você vê assim que mesmo a barreira arquitetônica com uma boa ação atitudinal, né? Com uma boa acessibilidade atitudinal, ela é compensada, né? Então, quando você tem um gestor que vai lá comprar os livros, que vai montar o acervo, ele fala, olha, esse acervo aqui é para quem já lê, esse acervo aqui é para quem ainda vai começar a ler, esse acervo é para quem quiser estar nesse espaço, né? E eu quero que nesse espaço estejam diferentes pessoas. Então, ele vai pensar em diferentes suportes de livros, né? Você pensar até no audiolivro, que é um recurso, né, que serve a tantas pessoas. Ele vai comprar audiolivros, ele vai comprar ou buscar, né? A gente não fala só da compra, você vai buscar doação, você vai ver quem é que está produzindo, você pode estimular a produção de livros em diferentes suportes, principalmente o suporte que atende a mais pessoas, né? A diversidade de pessoas. Então, pensar que nada pode ser padrão, né? Tudo tem que ser bem misturadinho ali, porque cada um precisa de uma coisa. Tal como o conteúdo, né? O conteúdo também tem que ser diverso, né? Forma e conteúdo. Você pode ter multiformatos de livros e você pode ter um acervo que responda à bibliodiversidade, né? Então, é isso quando você pensa que o ser humano é diverso e a forma de acesso é diversa também. Nós estamos numa fase que nunca houve tanta oferta de conhecimento à disposição, né, das pessoas. Tanto que a gente já começa a se preocupar da velocidade disso, principalmente no que diz respeito às TIs, às TICs. Mas a juventude, a gente percebe que a nossa juventude ainda ela está apática
e muitas coisas desse movimento. Não é um padrão, mas a gente tem muito isso. Tudo que você coloca tem a ver com o que eu vou perguntar agora. Mas do que é que você ainda não colocou que seria importante essa juventude que se preocupa? Ficar bem na foto. O que seria ficar bem na foto dentro desse manancial de informação que você nos traz, direcionado para essa juventude? Olha, eu acho que ficar bem na foto é que aquela foto corresponda às suas atitudes do dia a dia, né? Eu acho que quando você tem uma coerência entre o que você quer mostrar e o que você está fazendo, isso daí pode caminhar para uma coisa boa, né? Por exemplo, eu quero só ser a favor das minorias, né? Então, como é que eu ajo a favor das minorias, né? Não só que eu pareça a favor. E é no dia a dia, né? É no dia a dia quando eu não sou uma barreira para outras pessoas, quando eu não ajo de forma preconceituosa, capacitista, racista, machista e qualquer outro tipo de Todos os istas. Todos os istas, né? Todos os istas que nos separam, né? Então, quando eu faço com que o meu dia a dia, eu não sou uma barreira, eu não sou um obstáculo para o direito do outro, é isso. Eu estou bem na foto. Fica bem na foto. Na foto, bem na vida. Suas considerações finais para o nosso canal e o que você gostaria de deixar como poesia desse momento todo que você está passando aqui e, evidentemente, com essa prática consciente que você veio reforçar em Parintins. Olha, eu queria dizer que foi um prazer, assim, um achado a gente conhecer tanta coisa bonita que é feita, né, em Parintins. Tem tanta coisa bonita a se descobrir e que precisa de mais holofortes, né? E eu fico pensando o quanto seria bom se a gente pudesse estar mais próximo, né? Que a gente pudesse, essas distâncias geográficas pudessem ser diminuídas, né, por essa afinidade de propostas, por essa vontade de diversos Brasis, de diversas pessoas, né, convivendo e fazendo com que o melhor chegue para todos. Bom, eu quero agradecer você abrir o espaço na sua agenda para a gente poder bater esse papo, matar um pouquinho a saudade que nós somos do mesmo território, viemos de São Paulo e querendo também dizer para você de que a gente sonha exatamente com esse lugar, com esse local onde as pessoas possam ser o que são e sem necessariamente estar pisando no pé do outro também é. Então, muito obrigado pela entrevista e volte sempre, porque esta é uma terra que sabe recepcionar. Com certeza. Muito obrigado. No Foco Leite Business. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Delícia.